Irmãos, eu ia pregar sobre um tema chamado A Semente e a Palha. E depois me veio algo, só que o esboço não deu para eu fazer, né? Porque eu já estava praticamente concluído. Mas eu vou pregar sobre aquele que veio com mais vigor, chamado escravos acorrentados pelos anseios da alma. Amém? Então o tema dessa noite é escravos acorrentados pelos anseios da alma. Tá certo? Então para isso nós vamos ler duas escrituras. Êxodo capítulo 14. As irmãs ali faz um bom tempo que não vinha, né? A mãe do irmão Jadilson e a Bestina. Tinha até esquecido o nome da irmã. Eu achei até estranho, viu, irmã? Você não... né? Olha aí. Amém. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Deus nos dê graça para pregar. Amém. Versículo 11. Êxodo capítulo 14, versículo 11. Nós vamos ler só o 11 e o 12. Podemos? Amém. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois o que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 34. João capítulo 8, versículo 34. Nós vamos ler também só dois versículos. Nós vamos ler até o 36. Amém? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, ou escravo do pecado, depende da sua versão bíblica. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Deus, que o Senhor acrescente as tuas palavras sobre os nossos corações. Pai, bem verdade, Deus, se o Filho do homem nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Obrigado, Deus, por tudo. Que a tua graça se manifeste, que o Senhor possa nos ensinar a ouvir a tua palavra no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema dessa noite é escravos acorrentados pelos anseios da alma. Escravidão. Deus, Ele sempre nos fez para sermos livres, mas não livres da maneira que queremos, livres dentro daquilo que Deus pré-determinou. E então havia paz, tranquilidade, e Deus sempre quis que o homem vivesse em paz, em liberdade, vivesse em comunhão. E um dia o homem falha, o homem peca, e desde então o mundo entra em ruínas. Desde então o homem começa a se tornar escravo do seu próprio pecado. Certa feita Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. E o livro e o texto que lemos, Jesus também diz isso no capítulo que lemos de 8 de João. E nós observamos que o que nós pensamos que é anseio por liberdade, às vezes é a manifestação da própria alma cativa e subjugada através da própria corrupção que está dentro daquele homem. Muitos de nós às vezes dizemos: Senhor, me liberta, Senhor, eu quero ser livre, Senhor, me dá força, Senhor, me dá ânimo, Senhor, eu quero pregar a tua palavra, Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Mas no fundo o que gostam mesmo é de viverem nas práticas do pecado, é viverem de fato como escravos
Porque o escravo não permanece na casa do Senhor para sempre, mas os filhos sim. Porque aquele que é escravo, ele não tem liberdade. Muito embora, no mundo de hoje, quando alguém faz tudo o que quer, eles pensam, eu sou livre. Na verdade, não, ele não é livre. Porque quando a linguagem é espiritual, a prisão não é externa. A prisão ela é interna, é na alma. Se a linguagem é espiritual, o reinado é invertido. Existe uma coisa chamada física, ou físico. Existe uma coisa chamada metafísica, que Aristóteles chamava de a filosofia primeira, que era aquele fundamento primeiro de tudo. Aquilo que não é físico, aquilo que é espiritual. E como alguém diz, olha para um religioso, e aquele religioso, ele não faz uma coisa, ele não usa uma droga, ele não vai para uma festa, ele diz, rapaz, ele não veste de qualquer jeito. E então as pessoas, às vezes até os religiosos dizem, você não sabe o que é liberdade. Jesus te libertou e você ainda é escravo. Só que essa não é a linguagem de escravidão. Essa linguagem, segundo o que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus, é a linguagem de aquele que quer ganhar sua vida, perdê-la. É a linguagem da renúncia. O evangelho, ele nasce na base da renúncia. Filipenses capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ou seja, não houve aquele desejo de permanecer, não, ele teve que renunciar. E ele renuncia. Não teve usurpação de ser igual a Deus, e assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Se o texto diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, quer dizer que as capacidades mentais, intelectuais, ou as oportunidades da vida, nem sempre eu preciso ou devo aproveitar. Eu devo rejeitar muitas coisas, para que Cristo viva em mim. Para que eu não caia naquilo que Paulo diz, muitos naufragaram na fé. Porque não sabem o que é escravidão. E volto a dizer, todo aquele que faz tudo o que deseja é escravo. Porque se você deseja algo e não consegue controlar e dizer não para aquilo que deseja, você é dominado por aquilo que deseja. E o que está corrompido é o desejo da tua alma. As correntes estão agora prendendo pelos anseios da tua própria alma. Aquilo parece externamente livre, parece que o homem está ganhando o mundo inteiro, mas em troca pode estar perdendo a sua própria alma. Como o homem anseia muitas coisas. Muitas vezes Deus está longe de tudo isso. Muitas vezes Deus está longe, e nós vemos que Deus sempre prometeu liberdade para o povo. Então, Abraão saiu do meio da parentela e foi para uma terra que Deus disse que enviaria, mas não disse o nome da terra. E ele andou e peregrinou por anos, passou muitas dificuldades na vida, teve medo, mas Abraão era um homem livre. Abraão tinha a opção. Abraão tinha como dizer, Senhor, eu vou ficar aqui, o meu desejo é ficar aqui. Mas não, ele saiu e peregrinou, deixou tudo para trás. A Bíblia diz que certa feita, em Gênesis capítulo 18, a Bíblia diz que Abraão guardava todas as leis de Deus. Mas que lei? Eram as tábuas da lei? Não existia nada disso, não era para guardar o sábado, nada dessas coisas. Era todas as instruções que Deus lhe dara. A Bíblia diz que certa feita Deus disse, olha, pega os animais, eu quero uma pomba, eu quero um pássaro, eu quero uma ovelha, eu quero que você sacrifique. E a Bíblia diz que apareceu os abutres, as aves, estava anoitecendo, e os abutres ali, e Abraão estava ali defendendo ali para guardar a oferta do Senhor. Ele estava dando o melhor, e a Bíblia diz que Abraão temeu, estava com medo, porque imagine um ambiente obscuro, um ambiente onde aquelas aves estavam ali, e Abraão chotando. A nossa vida com Deus, muitas vezes é feita de uma experiência pessoal, onde Satanás vai tentar comer, vai tentar tirar
aquilo que está ali, que você está oferecendo para Deus, e Ele vai tentar, e mesmo que você tema, você precisa entender que aquilo que Deus disse para você fazer, você deve fazer. Amém. Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade. Abraão também teve. Abraão temeu, Abraão ficou com medo. Imagine Abraão tentando enxotar as coisas, assim como você querendo buscar Deus, meu Deus, vai ser diferente, agora vai ser assim. Aí Satanás vem, pá, leva uma oferta tua. Satanás vem, pá, leva um outro desejo teu. E ele começa a levar tudo aquilo que você iria ofertar para Deus. E quando você vai olhar, você não tem mais nada. Você não tem mais nada, a não ser um ambiente sujo. Mas nada, nada. Deus sempre prometeu liberdade. Mas um dia, Deus disse para Abraão: Abraão, eu preciso dizer algo para ti, porque eu não guardo segredos dos eleitos. O teu povo, a tua descendência, será cativa por 400 anos. Elas serão escravas, Abraão. Talvez Deus falou muito mais do que está registrado nas Escrituras para Abraão. Talvez Abraão ficou surpreso: mas como, Senhor? Escravos? Se são meus filhos, o Senhor prometeu um filho. E eu ia pregar sobre o joio, o trigo, e usaria a base de os filhos de Abraão, Ismael. Só que Deus me deu essa direção para pregar esse tema hoje. Então, a Bíblia diz que o povo estava escravizado. Abraão, Deus levou. O povo foi para o deserto. Para o Egito, parecia algo bom. José levou. Mas por que aquele povo foi para o Egito? Pela desobediência deles. Nenhum mal cai sobre a tua tenda que não seja pela desobediência. Deus nunca mandou aquele povo ir para o Egito. Nunca mandou. Porque muitas vezes a gente sai da igreja e vai para o mundo. Deus nunca mandou isso. E aquele povo pegou ali os irmãos de José, prenderam, e aquele homem foi vendido, e por estar no Egito, abençoou e deu terras, e aquele povo se torna numeroso. Faraó morre, surge outro faraó que não conhece mais a origem daquele povo, e então escraviza aquele povo, e aquele povo estava escravizado. Escute bem, escravizado, de tal maneira que os filhos que nasciam eram mortos, de tal maneira que eles eram açoitados para trabalhar, de tal maneira que eles não tinham mais nada. E um dia, tamanha era a angústia que aquele povo começou a clamar. Escute bem, eles começaram a clamar: Senhor, queremos ser livres, Senhor, queremos liberdade. O Senhor usou Abraão, Senhor, lembra de nós. Talvez esse é o retrato, o seu retrato de um dia ser livre. Começou a brincar com o pecado, e agora já não tem mais ânimo nem força para ser quem um dia foi. Está escravizado e lembra que um dia foi livre. Lembra que um dia tinha liberdade, e que essa liberdade era que fazia você se posicionar na presença dele, porque você conseguia renunciar os anseios da tua própria alma. E assim estava o povo. E Deus, então, ouvindo o clamor daquele povo, isso é Êxodo capítulo 4, Deus levanta um homem, isso é Moisés, a qual nós conhecemos como o profeta Moisés, o tipo de Cristo. Glória a Deus. Por isso eu li as duas escrituras, porque o próprio Moisés disse: eis que o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. No entanto, eu não quero pregar hoje sobre tipologias. E aí você vai observar que aquele povo estava clamando por liberdade, e quando Moisés ia, atravessava o deserto, falava com o Faraó começou agora a bater mais naquele povo e duplicar a hora de trabalho do povo. O que o povo fez? O que queria liberdade? Eles, na verdade, não queriam liberdade. Eles falavam: Moisés, não vem mais para cá não, aumentaram a nossa carga de trabalho, Moisés, não vem mais não, Moisés, nós não queremos ser livres não, Moisés.
Sabe quando você faz a mesma coisa com Satanás? Que você está numa fase ali, mas depois, não. Eu quero mesmo viver assim, tá bom, eu vou para a igreja, mas eu faço as coisas do mundo. Eu estou assim, mas as coisas nunca melhoraram. Tudo bem, você na verdade não quer uma liberdade, você só quer uma condição que você não esteja no profundo do mundo, que você só não esteja, que a tua mente esteja agora escravizada, ou seja, que a tua percepção de liberdade esteja corrompida. Você só quer que não vá para o mundo, como se errado fosse usar droga, beber, fumar e participar de coisas terríveis, mas viver uma vida cheia de práticas erradas e coisas que precisam mudar. Isso para você, a tua mente, por estar cauterizada, não observa que isto são grandes problemas. Talvez muitos de nós estamos desta forma. E então, resumindo aqui, o povo sai do Egito depois das 10 pragas, e quando o povo sai do Egito, no primeiro obstáculo, o mar fechado, aquele povo lembrou de quê? Dos sepulcros. A mente daquele povo era escravizada, eles estavam acorrentados pelos anseios da própria alma. A liberdade não era o que eles já tinham alcançado, porque eles já tinham saído lá do Egito, o povo apenas estava perseguindo, mas eles ainda tinham uma mente cativa. E falava: Moisés, tu nos trouxe para cá para morrer aqui e aqui no meio dessa areia aqui do deserto, Moisés, para os abutres estar nos comendo, Moisés. Lá no Egito não tinha, por acaso não tem sepulcros para nos enterrar, Moisés? É melhor servir lá, ser escravo lá, do que morrer aqui. Às vezes estamos assim, na caminhada, na jornada da fé, nós muitas vezes paramos diante das águas, e nós não temos fé de atravessar, e nós começamos a lembrar lá da morte, lá dos sepulcros, lá da velha vida, e achamos que lá é um bom lugar, ser escravo é um bom lugar, porque no fundo, aquele povo ainda não sabia o que era liberdade, eles eram cativos na própria alma, pareciam que eram livres, mas na verdade, eles continuavam escravos, porque o verdadeiro escravo é escravo da sua própria percepção. O verdadeiro escravo, ele não aceita nada que não venha dele mesmo. Não aceita conselhos, não aceita alguém falar algo para você, você não aceita nada. Sempre ou tem algo a rebater, ou dentro de si não quer aceitar. Por quê? Porque dentro de você há algo lá dentro que está te escravizando. O velho homem, a percepção e o senso, a aparência de liberdade parece tão real. E assim você vê que o povo buscava uma aparente libertação, mas no fundo não era nada disso, não era nada daquilo, nada daquilo. Será que não estamos assim hoje? Que o paradoxo da liberdade, se ser escravo era estar no Egito debaixo de chicotada, e ser livre era sair do Egito fora do governo dos egípcios, então um paradoxo. Porque aquele povo, mesmo saindo do Egito, ainda digo mais, mesmo atravessando o mar, continuava sendo escravo. Mesmo não havendo nenhuma nação que o perseguisse, que o torturasse, ainda eram escravos. Quando olharam as águas, eles foram tão ávidos, tão rápidos para dizer: Moisés, tu nos trouxe aqui para morrer? Mas foram incapazes de dizer: glória a Deus, que o Senhor abriu aqui as águas para que passássemos. Eles foram tão velozes em murmurar, em reclamar, em olhar para os problemas, as coisas que faltam, do que olhar para a glória de Deus e dizer: meu Deus, como essas paredes de água podem se manter em pé para que possamos passar. No entanto, a Bíblia diz que aquele povo glorificou a Deus quando viu os egípcios sendo destruídos. Às vezes, a nossa felicidade não está, irmãos, em vencermos, e sim em vermos os nossos inimigos destruídos. Essa percepção não é a de liberdade. Quando você quer o mal daqueles que te oprimem, isso não é liberdade. A liberdade é você alcançar a paz de espírito. A liberdade é você ser torturado, ser repreendido e ainda assim amar as pessoas que fazem com você. Isso é liberdade. Mas às vezes nós não temos esse senso. Por que não temos? Porque nós não percebemos. Êxodo capítulo
3, versículo 28, Deus disse que queria a liberdade daquele povo, mas nem mesmo aquele povo queria liberdade. E o que Deus faz com um povo que não quer? Deus deixou que todos morressem segundo o que eles mesmos queriam. E a Bíblia diz que havia um povo que disse: Moisés, estamos morrendo aqui, Moisés, todo dia só é pão que desce do céu, nós estamos cansados de comer pão, queremos é carne. Deus disse: tá bom, vai descer carne de todo jeito, mas vocês vão morrer, vai sair sangue pelo nariz, vocês vão morrer de tanto comer carne. E morreram. Mas por que morreram? Morreram porque Deus realizou o intento do coração daqueles homens. Deus simplesmente foi aquele Deus que Deus deu em abundância aquilo que aquele homem queria, aqueles homens queriam. Agora, não ache que tudo que Deus te dá é bom. Não ache, porque muitas vezes você pede segundo o teu desejo e não segundo a vontade de Deus. Porque a Bíblia nos ensina, inclusive Judas, Tiago, que quando você pedir, você precisa saber pedir, e quando pedir, pedir com sabedoria. Glória a Deus. Mas quando você quer, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero um emprego, Senhor, eu quero não sei o que, Senhor, eu quero um carro, você pode adquirir, às vezes não da maneira correta. Esse é o problema. Que nós, por sermos materialistas, nós achamos que Deus está naquilo que é matéria, e Deus está longe da matéria. A matéria, na verdade, é o que nos escraviza nesse mundo. Porque nós não somos seres materiais, mas nós estamos na matéria, que é o corpo. E nós nos identificamos com as coisas que são materiais. Quando você quer estar na sua casa, você almeja uma casa bela. E eu não estou dizendo que isso é errado. Você almeja ter as suas conquistas. Mas pouco se almeja sobre o céu. Para se almejar sobre o céu, é necessário estar com joelhos dobrados. É necessário alimentar o Espírito. E poucos nesses dias de hoje são os que alimentam o Espírito. Poucos nos dias de hoje são os que alimentam a própria alma com a palavra do Senhor. Poucos são os que ouvem a palavra e examinam, guardam na tábua do seu coração. São poucos. Então, você observa que estas coisas começam a acontecer de maneira comum. Deus falava algo com Moisés, eles ficavam ofendidos com Moisés. Certa feita, Deus mandou rachar, fazer uma linha e disse: olha, fica do lado de lá e do lado daqui quem está do teu lado, Moisés. E a Bíblia diz que Deus engoliu a terra, engoliu as pessoas e fechou. Mas Deus deu tudo aquilo que aquele povo queria. No último inimigo, quando aqueles homens foram olhar, os espias foram olhar e viram ali gigantes, aqueles homens não quiseram prosseguir. A Bíblia diz que eles ficaram. Eles queriam ficar e Deus não fez com que eles fossem. Eles queriam ficar, Deus realizou o desejo deles. E o que eles fizeram? A Bíblia diz que eles se perderam no deserto, ficaram rodeando até se perder e todos morreram na trajetória. Às vezes nós não percebemos que nós estamos morrendo na trajetória religiosa. Estamos na trajetória religiosa, buscando o que é melhor para nós, mas nós não queremos vencer o verdadeiro gigante que tem. O maior gigante que você vai vencer é você mesmo. O maior gigante não é religião, não é Satanás, não é pastor, não é prefeito, não é presidente, não é nada dessas coisas. É você. Você é o teu maior inimigo. Está dentro de você. A única pessoa que pode te destruir está dentro de você. Eu não estou falando em entidades chamadas Satanás. Você pode até precisar da ajuda dele, e ele está lá sempre para te ajudar. Sempre. Se for para o ramo da destruição, pode ter certeza, ele vai ser seu melhor amigo. E ele é tão bom que você nem vai saber que ele está contigo. No entanto, se você busca a liberdade, o primeiro passo para a liberdade é um exame interno. Um exame interno. Nós lemos a escritura aqui em João. Deixa eu só ler ela de novo aqui. Louvado seja Deus. João 8,34, não é isso? João 8, deixa eu ler aqui de novo. Olha só. Em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado
é servo ou escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Em verdade vos digo que todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? O que é ser livre? Você só é livre por Cristo. Quando Moisés disse, Deus enviará um profeta semelhante a mim, Moisés estava dizendo assim, olha, eu trouxe até a liberdade do corpo, mas vem um que vai trazer a liberdade para a tua alma. Eu trouxe a liberdade para vocês, mas todos aqui falharam. Mas virá alguém que não falhará. Ele levará sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Aí você vai observar, irmãos, que nesse paradoxo da libertação, nós vivemos no pecado, falhamos, estamos conversando coisas que não é para conversar, sabe, nós estamos envolvidos com tanta coisa, e nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que somos livres, nós estamos na mesma jornada religiosa, mas ainda não descobrimos o que é liberdade, porque a mente, ela é cativa. Existe coisa que é chamada de fé limitante. O que é fé limitante? Você se limita à tua própria condição. Satanás, como eu te disse, essa prisão é espiritual. Ele começa dentro de você, começar a botar limitações. Eu não sei. Você não tem fé nem na tua libertação. Se você vai deixar o pecado, se você vai deixar o erro. Você sabe, já está tantos anos, você já acostumou com aquilo. É só isso que Satanás quer. Só isso. Quando Deus fala com Gideão, Deus primeiro lá nos capítulos iniciais de Juízes, é isso mesmo, Juízes, a Bíblia diz que Deus traz um anjo, fala que vai libertar o povo, depois Deus fala com Gideão, quando Deus fala com Gideão, Senhor, olha aqui, eu sou tão fraquinho, Senhor, minha família nem conhecida é, Senhor, eu sou um menorzinho na minha casa. Ele era escravo da sua própria percepção, ele não percebeu que Deus não estava buscando grandeza no homem. Deus é a própria grandeza do homem. Deus não busca grandeza no homem, Ele é a própria grandeza em você. Porque se Ele não for a grandeza em você, você certamente será maior do que Ele. Mas não há quem possa ser maior do que Deus. Então, Ele pega aquele, como Jesus disse, aqueles que não são, Paulo, e confunde aqueles que são. Então Deus pega Gideão. Mas Gideão, irmãos, ele era escravo, parecia livre? Sim, parecia, mas não era livre, mesmo Deus falando com ele. Deus disse, faz um altar para mim. Ele foi fazer um altar. Deus no outro dia disse para ele, o que tu fez, rapaz? Eu não estou nisso não. Eu disse, Senhor, tu mandou fazer um altar, talvez é assim, irmão, vamos para o culto. Senhor, eu estou indo para o culto, glória a Deus, fui para o culto. Deus não está nisso não, irmãos. Deus não está nisso, você está fazendo errado. Você está fazendo errado. Aí Deus apareceu para ele no outro dia e disse, o que tu fez? Não, senhor, o senhor mandou fazer um altar. Ele disse, não, eu não estou nessas coisas não. Derruba primeiro aquele altar lá em cima do cume do monte. O altar do teu pai, o altar da idolatria. Derruba aquele altar ali, ó. Deus não quer nada, olha, irmãos, com Deus é para Ele. É para Ele ou não é? Mas não funciona. Esse negócio aí mas não é. Foi, mas não foi. Sabe, isso não existe. Deus mandou ele derrubar o altar do pai dele. Deus mandou ele derrubar o altar ali. E aquilo trouxe, irmãos, grande dificuldade para ele, porque o povo queria persegui-lo. O povo queria persegui-lo, porque ele derrubou o altar da idolatria. Aquele povo, ele não era cativo por causa dos filisteus. E quando Deus disse, eu vou libertar o povo, Deus não estava dizendo, eu vou libertar não, isso é política. Isso é política. Deus não está aí para política, não. Deus queria trazer libertação, é para a alma. Aí quando ele derruba o altar, aí sim, ele faz um altar para Deus. Aí quando ele faz o altar para Deus, Deus começa a aparecer para ele e diz, olha, separa os homens aí. E quem eram os homens? Os valentes da época, um monte de valentes, 23 mil. Deus olhou e disse, manda embora os medrosos, escravos, acorrentados pelos anseios da própria alma. E foram embora. Sobrou um tanto, Deus disse, bota eles aí para beber água. Só sobrou 300 que bebeu de um jeito. Deus disse, é só esses 300 aqui. Todos eram escravos, irmãos, e não sabiam o que era.
300 homens, e todo tempo falando, Senhor, mas a multidão é incontável que não há como conferir. Ele diz, Gideão, quem vai vencer sou eu. Glória a Deus. Esses 300 só são testemunhas, para que eles saibam que não foi você, mas foi eu que libertei. E Deus disse, eu não quero que ninguém fale que foi você que libertou esse povo. Sou eu que libertei. Mas por quê, irmão? Será que Deus tem um senso de grandeza? Não, porque Deus sabia que aquele povo tinha uma mente cativa. Escute bem, aquele povo tinha uma mente cativa, uma mente escrava. E o que acontece? Nem mesmo Gideão estava crendo, estava angustiado pela escravidão dos anseios da própria alma. E aí ele viu que o filisteu teve um sonho, com a pedra descendo e quebrando todo o arraial dos filisteus. E os próprios filisteus dizendo, olha, isso aí deve ser o Deus de Gideão, vai acabar com a gente. Aí que ele teve fé, porque ele viu que o próprio povo estava com receio. Ou seja, o povo que era ímpio temia mais a Deus do que aqueles que achavam que eram libertos na presença de Deus. E então, Gideão vai para a batalha, mas Deus confunde os próprios guerreiros filisteus e faz com que um meta a espada no outro, pensando que eram os guerreiros de Israel. E ninguém precisou lutar. Ninguém precisou lutar. Mas o que aconteceu? Quando ele começa a chegar na cidade livre e dizer, somos livres, agora somos livres, o povo começou a gritar, a presença de Deus e a espada de Gideão. Estava lá, a espada de Gideão junto com Deus. A espada de Gideão e a mão de Deus. A mão de Deus e a espada de Gideão. Mal ele chega e diz, ei, nós queremos que tu seja nosso rei. Ele tinha mente escrava. Nos governe, seja o nosso rei. Mas nessa ocasião, ele sabia o que era essa liberdade. E ele disse, não, eu não vou ser rei. Ele não estava mais buscando agora ele tinha liberdade. A liberdade é essa, ele podia aproveitar as oportunidades. Era a melhor oportunidade que tinha, ser rei. De pequeno ser o maior dali. De nada, de não ser conhecido, ser o rei. E ele, não. Longe de mim, eu não vou ser rei aqui. Não vou ser rei. Aquele povo, irmãos, não estava liberto. Aquele povo não foi liberto por isso. Você segue alguns capítulos, Deus aparece de novo. Aquele povo de novo escravizado. Por quê? Porque quem tem mente cativa se torna escravo das suas obras. Foi o que Jesus disse. E eles começaram agora escravos mais uma vez. E Deus aparece a Manoá, a mulher de Manoá, depois a Manoá, promete um filho. E olha para você ver como as coisas são. Prometeu um filho, nasceu um menino, teve que crescer. E eles escravos. O menino cresceu, chegou a uma certa idade, voto de Nazireu, cumpriu o voto de Nazireu, até que o Espírito Santo o toma pela primeira vez. Mas quem Sansão era? Apenas mais um no meio de um povo aprisionado. Porque a escravidão, ela é na alma, ela está dentro do homem. Se o homem não souber o que é a verdadeira libertação, como Jesus disse, ele não ficará para sempre. Assim como o povo não ficou para sempre livre, tem que resumir aqui a história. Sansão, a mesma coisa, começou a fazer o que não deve, fazer o que desagrada a Deus, começou a revelar até mesmo o motivo da sua força, com Dalila, e seu ministério acabou cego, sem força, tiraram a sua força. Isso é o papel da igreja, isso é a igreja de hoje. Começou tão bem, debaixo da promessa de Deus, e ela está acabando, irmãos, nos dias de hoje, sem força, sem vigor. Se olha para o mundo religioso, a mensagem, com que seja, ela fica sem vigor, sem palavra, sem estrutura, sem mais nada. E olha para cada indivíduo, as pessoas estão vivendo cada vez mais distante de Deus, porque são escravos aqui. A mente, irmãos, está escravizada, é na própria mente. Como eu disse, escravos, acorrentados pelos anseios da própria alma. A própria alma. E e Sansão começou a fazer apenas aquilo que a sua alma quis. E ele se deitou com Dalila, começou a fazer as coisas ali, se antes ele fazia as coisas escondido, ele pegou os portões do palácio do rei, jogou lá em cima do monte, não estava mais nem aí com nada, ele queria mostrar que era alguma coisa. E Deus nunca esteve nessas coisas. Era um escravo,
que tinham o poder de Deus. Isso me recorda em Mateus capítulo 17, quando Jesus disse para uma certa classe de pessoas: Senhor, e as pessoas disseram para ele: Senhor, nós expulsamos demônio em teu nome, nós curamos, nós pregamos na tua palavra. Jesus disse: eu nunca te conheci. Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos maravilha no teu nome. Ele disse: apartai-vos de mim, malditos, que praticais iniquidade. Eram escravos, cheios do poder de Deus. Ah, irmãos, se nós não percebermos que essa escravidão às vezes nos destrói, e pode ser qualquer um. Eli, o pastor, o sacerdote, fez vista grossa para sua própria casa. Os filhos começavam a andar ali, e até aí tudo bem, desde que não mexa com a igreja, com a casa de Deus, desde que a família não entre nas coisas da casa de Deus. E aí ele começou, os filhos de Eli, começou agora na hora das ofertas, de oferecer, a oferta não é dinheiro não, tá, irmãos? A oferta na linguagem da época era uma oferta para apresentar os pecados diante do Senhor para que fosse perdoado. E os filhos pegavam a melhor carne e comia e dava o resto para Deus. É igual um religioso nos dias de hoje, vai para o culto e parece que nasceram de novo, parece que agora se converteram, mas é só dando o resto para Deus. Não tem a melhor oferta, não tem aquele negócio: meu Deus, eu ouvi a tua palavra, eu vou mudar, eu não posso ser mais assim. Não tem mais isso, acostumaram com aquela ave de rapina comendo as coisas ali, Abraão não deixando. A diferença é que Abraão não deixava, mas Eli, vendo aquilo, deixava. E a coisa profanou de tal modo que a Bíblia diz que aqueles homens se deitavam com as mulheres dentro do próprio santuário, e ele ouvia o som das mulheres, mas fazia a vista grossa, falava: parece que eu estou ouvindo alguma coisa por aqui, será que eu ouvi alguma coisa? Mas não tinha coragem de dizer para os filhos que aquilo era errado. E um belo dia, o profeta apareceu diante dos seus olhos, diante da sua frente, da sua face, e disse que Deus o havia rejeitado e que ninguém mais da sua casa um dia serviria mais a Deus. Escute bem, aquela maldição não foi só sobre ele, irmãos. Deus aniquilou, não aquela geração apenas, mas a família, toda a família daquele homem. Não existe mais familiares, por exemplo, há uma geração da família de Eli, não existe mais. Deus aniquilou, porque profanaram o santuário, a casa de Deus. Você pode entender, irmãos, que a escravidão ela destrói, a escravidão ela corrompe, a escravidão ela faz você pensar que está bem, que está vivo, que está vivendo, mas você é escravo. E o escravo não fica para sempre na casa do Senhor. O filho fica, mas o escravo, por ser escravo, ele não consegue ficar para sempre. Sansão não pôde ficar para sempre na presença do Senhor. Israel nunca pôde ficar para sempre na presença do Senhor. O mundo religioso não pôde ficar para sempre na presença do Senhor. E talvez nós não poderemos ficar para sempre na presença do Senhor. Se o Filho do Homem não nos libertar, nunca seremos livres. Porque o único que pode trazer a libertação é Cristo. E Jesus, Ele trabalha dentro de você. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que Deus enviou o Espírito do seu Filho, que clama, aonde clama? No seu coração: Abba, Pai. Que clama. Você sabe o que é clamar lá dentro? Senhor, Tu é meu Pai, Senhor, me faz temer o Senhor, te coloca de joelho. Se não for, irmãos, pela obra de Cristo, se não for o ato de você reconhecer que é Cristo, e que você não deve viver mais, é Cristo viver em você. O problema é que nós fazemos o contrário do que Paulo diz. Se a Bíblia diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, o mundo religioso faz assim: busca primeiro as coisas naturais e depois eu vou acrescentar um dia para o culto. Nós fazemos tudo o oposto, porque a escravidão, as correntes estão na alma. Parece livre, parece que eu ando bem vestido, mas às vezes eu sou um escravo, sem desejo de ir para o culto, sem desejo de estar na presença de Deus, sem ânimo para orar, sem ânimo para buscar, sem ânimo para nada. E nós colocamos dificuldades mentais, porque é na alma. Ah não, mas se você não está assim por causa disso. Ah não, se a pessoa não mudar na sua casa, você não precisa mudar também não. Ah não, se
Se as pessoas não estão buscando a Deus como antes, você também não precisa buscar. É só isso que Satanás faz. É o si, sabe? Você nunca vai pegar um bom exemplo e dizer, meu Deus, eu preciso pegar aquele exemplo de vida. Você não pega, você vai pegar os maus exemplos. No dia que você vê por exemplo, deixa eu falar uma coisa comum, até normal. No dia que você vê uma moça começar a usar mini blusa, você vai depois, olha, se tá podendo, eu vou usar também. É porque no fundo está lá dentro, a escravidão já estava lá. As atitudes não é elas que demonstram, que revelam que está começando a escravidão. Não, na verdade aquilo já está demonstrando a grandeza daquela própria escravidão. E às vezes não percebemos. Quão escravos estão? Quão escravos estamos? Por causa que o paradoxo da libertação, é o seguinte: Paulo disse que era escravo de Cristo. É um paradoxo. Que libertação é essa? Escravo de Cristo. Viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Escravo, porque tudo que ele fazia nessa terra era para Cristo. Era para Cristo. Mas escravo do pecado, tudo que faz é para... Escute bem, não é para o diabo não, irmão. Não vai achar que é para o diabo, que não é. É para você mesmo. Satanás, ela é prefigurada em você. O maior personagem de Satanás é você, sou eu. São os meus gostos, são as minhas prioridades. Quando eu coloco aquilo ali, eu não preciso de um diabo, tá falando, não, tá lá, é você. Ele só trouxe aquela raiz de amargura, aquela raiz de angústia, aquela raiz de solidão, ou que seja, qualquer arma que ele tenha, e ele vai fazer aquilo, ele vai fazer com que aquilo cresça. É isso que ele faz. É isso que ele faz. Isso me fez recordar daquela mensagem que eu preguei alguns anos atrás sobre o maior presídio de todos os tempos. Você lembra que eu preguei esse tema? Amém. E nessa época, talvez está com uns 4 anos, 3 anos, eu falei que existe um grande presídio. E este presídio é um presídio de segurança máxima. E se aqui no Brasil existe presídios que eles dividem facções, segurança máxima, facções ali, os maiores nomes ali da criminalidade são separados, Satanás fez um presídio. E esse presídio é tão especial que só cabe um preso em cada cela. E você está selado dentro da própria alma. A cadeia de Satanás é quando você começa a priorizar os teus desejos, a tua vontade, e deixa a vontade de Deus para trás. E aí você quer servir a Deus, Senhor, eu quero fazer isso, mas não, é o paradoxo. É o paradoxo, é o senso que Satanás deixa você pensar que é livre, que você ainda tem desejo por Deus, mas na verdade, se você não examinar, e se eu não examinarmos, esse desejo às vezes se foi há muitos anos. Há muitos anos eu e você às vezes só não reconhecemos ainda. Nós nos iludimos que ainda temos desejo por Deus. Nós nos iludimos que ainda temos prazer por Deus. Nós nos iludimos que ainda gostamos de ouvir a pregação, a palavra. Nós nos iludimos que na hora do louvor nós louvamos ainda com a alma, como antes, e lágrimas, e todos em um coro só. E as pessoas levantavam sem ninguém pedir. Ei, isso é ilusão. Apocalipse tem nome de que está vivo, mas está morto. A ilusão. E nós precisamos desse choque que nos acorde e faça nós perceber, meu Deus, é mesmo? Cadê aquele desejo? Meu filho, hoje antes de sair para a igreja, eu estava sentado na mesa e meu filho perguntou assim, pai, você já está com ansiosidade para ir para a igreja? E eu olhei para ele e falei, não, meu filho, estou normal. Poderia ter dito, mas que ansioso eu estou para ser um mentiroso para minha casa, para minha família, para Deus me reprovar na minha própria mentira. Mas será que um dia você não teve ansiosidade de estar na casa de Deus, e se o culto era 7, 5 horas você estava pelo culto? Quantas pessoas, 4h30, 5 horas, vinha aqui um monte de irmãos, já estava pela igreja. Aonde está aquele desejo? Aonde está? Na hora da pregação, na hora dos louvores, aonde está?
Isso me recorda que Deus, quando deixou aquele Adão livre, quando Deus volta na viração do dia, vê um Adão escravo. O Adão, um homem livre, ele é livre para buscar Deus. Um homem escravo, ele se afasta de Deus. Por que nos afastamos de Deus? Porque nossas obras nos reprovam. Porque quando somos escravos, as nossas obras nos põem para longe de Deus. Mas quando somos livres, nós amamos estar com Deus. A Bíblia diz que Adão amava estar com Deus, mas quando Deus procura após a queda, Adão, onde estás? E começava a clamar, Deus clamando naquele deserto gigante, Abraão, Adão, onde estás? Adão, Adão, onde estás? E Adão escondido. Adão escondido. Deus, talvez para muitos que são mais pobres mentalmente, pensa, mas se Deus sabe de tudo, por que ele estava procurando? Deus estava fazendo questão de mostrar que Abraão agora se torna, sempre fala Adão, tá, irmãos? Que Adão estava agora aprisionado, acorrentado pelos anseios da sua alma. O anseio da alma dele agora era fugir de Deus. E Deus estava perguntando aonde estava aquele Adão que ele tinha deixado, não que ele encontrou agora. Era aquele Adão. Deus hoje pergunta, aonde está? E fala o seu nome individualmente para você essa noite. Aonde está aquele irmão que tinha desejo, que ouvia repreensão, que tinha prazer na palavra, que glorificava, que tinha vontade de falar de Jesus nas ruas, nas praças, em qualquer lugar? Cadê? Cadê aquela irmã que tinha tanto desejo por Deus, que não podia ver os irmãos conversando a palavra, que queria ficar ali meio de lado só para ouvir ali, para participar? Cadê? Aonde está? Aonde estão essas pessoas? Às vezes nós passamos por alto. Estamos com tanta soberba como Sansão, arrancando os portões, mostrando quão fortes somos. Não somos como uma denominação, somos fortes, nós somos diferentes, mas não descobrimos que é só a soberba. Inclusive isso me faz lembrar de um movimento que surgiu em 1909 para frente, 1916, um movimento chamado Movimento da Chuva Serode. Um povo que eles eram contra a denominação, eles eram contra o nicolaísmo, eles eram contra qualquer coisa, qualquer tipo de sistema, mas eles eram a favor de um culto centrado em Cristo, da palavra, da honestidade, da sinceridade. Mas começou a entrar algumas coisinhas, umas regrinhas, umas coisinhas, e eles começaram a dizer assim, olha, não pode falar em línguas. Eu estou falando, eu não estou jogando direto, estou falando do que aconteceu mesmo. Tudo que eu estou citando é o que aconteceu. Não pode isso. Eles foram os que desenvolveram a doutrina da semente da serpente em 1916. Desenvolveram não, que pregavam, porque antes Charles Spurgeon já pregava sobre isso. Mas deixa eu voltar ao ponto. E aí eles falando tanta coisa, a base da mensagem estava ali neles. E aí, agora eu esqueci o nome dele, fugiu de um certo pregador, disse, olha, nós achávamos que eram os melhores, as denominações estavam se denominando, eles estavam se corrompendo, o dinheiro, as vaidades, tudo estava entrando, e nós começamos a ser um grupo isolado. Nós ainda mantínhamos os princípios, mas nós não percebemos que o Espírito Santo começou a nos deixar, porque nós começamos a nos achar os melhores. Nós começamos a achar que nós devíamos agora fazer isso. Sabe, ele começou, a mesma coisa que aconteceu na mensagem, é a mesma coisa. Porque nada é novo debaixo do sol, irmãos. Nada é novo. Nada é novo. Se nós não nos preocuparmos em ser igreja, escute bem, individualmente, se você não se preocupar em ter tua comunhão com Deus, já vai encerrar, irmãos, de ter a sua própria comunhão com Deus, de procurar agradar a Deus, de procurar buscar renovação, se você não buscar isso, irmãos, nós podemos ser achados falhos naquele grande dia. E triste será na vinda do Senhor, achando a denominação fica no arrebatamento e nós sermos aqueles que também ficaremos. Triste será para nós. Decepção é achar que Deus está olhando para algum tipo de grupo, Deus está olhando para algum tipo de religião. Deus não olha para isso. Deus não olha. Por isso,
que eu busco focar sempre a mensagem em Cristo. Não há profeta maior do que Cristo, não há membro maior do que Cristo, não há pastor maior do que Cristo, não há nada maior do que Cristo. Ninguém. Jesus colocou um apenas maior do que ele. Jesus disse: meu Pai é maior do que eu. Por que eu vou dizer e vou colocar alguém com pé de igualdade? Não há qual. Porque houve alguém que morreu por mim. Em 1998, eu vinha de uma festa. Estava bêbado, não tanto, era jovem. Primeira festa da minha vida, que eu nunca fui muito de ir para festa. E eu buscava uma liberdade, uma paz, eu não encontrava. Nesse dia eu ia usar droga a primeira vez, nunca usei, mas eu ia usar. O Rizinho ofereceu e eu disse: bora. Apareceu o carro da polícia e todo mundo correu. Eu sempre fui bestão, não corri, né? Mas graças a Deus que eu não estava com nada mesmo, quem estava era o pessoal, e foi. E hoje, por isso que é a importância dos pais conversar com os filhos, né? Naquela época, pais não andavam conversando com filhos, aconselhando essas coisas. Muita gente, mas vamos voltando ao ponto, senão eu vou. E Deus me deu esse livramento. Eu voltei para a festa e bebi. Eu lembro que eu achei um pedaço de pau assim desse tamanho, esqueci o nome, de canaúba. Eu achei e vim andando assim, eu lembro que tinha uma gradezinha, que tinha aquelas grades que hoje é metalão, né? Antigamente é tudo de alumínio. Eu vinha andando e vinha passando, e vinha gritando: eu quero paz. Só que eu queria era paz. Só que eu queria, não queria outra coisa. Naquela época, irmão, em 98, eu ganhava em média 99, 98, porque realmente, eu acho que não foi 99 o ano, esse ano exatamente. Eu ganhava na época, mais ou menos, em 2002 eu ganhava bem mais, mas nessa época eu ganhava mais ou menos uns R$2.000 por mês. O salário mínimo na época era R$180, então eu ganhava muito bem, tinha dinheiro, mas não me trouxe paz. Eu tinha amigos não, aqueles que, mas nunca me trouxe paz. A paz que o homem busca, Jesus disse, o homem não encontra nesse mundo. Não encontra. Correr atrás de dinheiro é correr atrás do vento. Não correr atrás do vento. Posso falar como alguém que desde os 18 anos, 17 eu já trabalhava. Desde os 18 eu sempre fui próspero, irmão. Próspero. Hoje não. Mas a prosperidade eu sempre tive muito. Deus, você é minha testemunha. Eu já construí 3 casas. 3 casas para as pessoas, né? E sempre busquei ajudar. Aquilo que eu ganhava, tentava fazer essas coisas, buscava uma paz interior. Mas só vim encontrar quando eu conheci a Cristo. Só vim encontrar quando eu conheci a Cristo. E tive dificuldade, porque passei 2 a 3 anos na igreja, talvez até mais de 3 anos na igreja. Passei 8 meses, sabe, eu orava até 3 horas da manhã. E todo dia, irmãos, toda noite, melhor dizendo, eu ia 9h30 para 10 horas para a igreja. O pastor já estava me esperando lá, nós orávamos. Quando dava 3 horas da manhã, nós encerrava a oração. 8 meses. Esses 8 meses foi uma benção. Mas eu falhei com 8 meses. Depois de 8 meses que eu falhei, eu não consegui mais ficar em pé sem cair naquele mesmo erro. E passei quase 3 anos caindo. Às vezes passava uma semana, às vezes passava 2. Mas nunca passava um mês sem cair, sem falhar. Nunca passava. Porque eu ainda era cativo. Eu estava acorrentado pela própria percepção dos meus desejos. E quando o homem é liberto, é somente Cristo para libertar. Somente Cristo. Trabalhava de domingo a domingo. Nunca na minha vida eu faltei um domingo no meu serviço. Eu não tinha esse negócio de férias, nada. Nunca tive nada disso. Mas
Eu lembro que eu estava indo para a igreja a primeira semana, não o primeiro dia, mas a primeira semana eu disse: Senhor, eu vou fechar. Mas o Senhor sabe, só estou fechando porque é para o Senhor. Eu ia para a igreja, fechava o ambiente para ir para a igreja, para o culto, mas eu não deixava. Daqui minha esposa via que a mãe dela queria ser, meu filho está namorando na época, né? Falava, por que vocês não tiram um dia para vocês passear? Vocês só vão para a igreja todo dia. Ela tinha que entrar 9 horas. 9 horas terminava o culto. E eu falava: não, nós vamos para a igreja. Passei todos os meses, até casado, não perdemos um culto. De segunda a segunda, todo culto nós estávamos lá. Todo culto nós estávamos lá. Todo culto estávamos lá. Ele não ficava trocando, não, vamos fazer. Não. Todo culto. Prioridade. E se você busca, irmãos, se a coisa é custosa, imagine para quem não está buscando. Para quem não está buscando desejo para mudança. Porque é um processo. Escute bem, é um processo. Talvez você está no começo do processo. Talvez você parou no meio do processo. Tem que voltar lá do começo da estrada de novo. Eu não sei a tua caminhada. Eu quero que você entenda que Jesus é a tua solução. Eu quero que você saia daqui essa noite, não é se sentindo culpado, é entendendo que há alguém que pode verdadeiramente te libertar. Há alguém que pode me libertar. E se tão somente confiarmos nele, irmãos, ele tudo fará. Salmo 23 diz, você lembra o que o Salmo 23 diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O termo no original hebraico ali é assim: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele não me faltará. No original. Ele nunca nos faltará. Talvez você teve dificuldade, talvez faltou saúde, talvez faltou dinheiro, talvez faltou qualquer outra coisa, mas eu tenho certeza, Ele nunca te faltou. Nunca te faltou. Você no fundo do poço, Ele não te faltou. Louvado seja Deus. Irmãos, como você entende o que Deus faz por nós? Quanto mais Ele te perdoa, maior teu amor por Ele. Quanto mais no fundo do poço você estava, maior tem que ser a tua gratidão por Ele. Eu sempre digo que minha maior transformação, meu maior milagre que eu já vi na vida, e eu já vi muitos milagres aqui, quem me acompanhou em oração, em ver câncer sendo curado, gente com HIV sendo curado, tanta coisa, mas eu nunca vi um milagre maior do que a transformação na minha vida. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Porque a minha mente é outra. Paulo diz: renovação de entendimento. Se Deus não mudar isso aqui, a alma, você estará aprisionado. Dê lugar para Ele. Não pare de ler a palavra. Você que é um crente que está indo para a igreja, indo para os cultos, nem toca mais na palavra. Não faça isso. Não faça mais isso. Leia. Leia a palavra. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai, obrigado por mais esse culto. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão bom para nós. Nos guarde, Senhor. Nos livre de todo mal. Pai, Deus Santo, Deus fiel, que o Senhor possa agora, neste momento, abençoar os teus servos. Perdoe, Deus, todas as nossas ofensas. Aceite, Deus, o renovo, a reconciliação, se assim, Deus, os teus servos estiverem fazendo, estiverem pedindo ao Senhor. Ouça, Pai, as nossas orações e salve-nos, livra-nos de nós mesmos. Que o Senhor, Deus, possa colocar em nós o desejo para te buscar, para te servir. Senhor, infunda em nossa própria alma o desejo, a presença do Senhor.
para que os nossos pensamentos possam estar nas coisas do alto. Abençoe os teus servos, leve para casa, sempre onde forem, Deus, em tua presença, livre de todo mal, Deus. E que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém.